Olá, está começando mais um Anamnese, o podcast que resgata a trajetória de grandes nomes da medicina. Vocês que me veem no plantão do rock, no sala de prescrição em algumas campanhas do sindicato, devem estar estranhando de eu estar apresentando o programa que tradicionalmente é apresentado pelo presidente Marcelo Matias no dia de hoje. Mas eu estava comentando aqui com o convidado em off, aqui no bastidor, que finalmente a minha cara de pau me rendeu alguma coisa de grande valor, porque me deu a oportunidade de, em substituição ao presidente que teve um compromisso com urgência, de entrevistar essa grande personalidade que foi meu professor. É de uma família tradicionalicíssima na especialidade. Depois eu mudei de hospital e, para minha surpresa, o professor tinha mudado também. Reencontrei ele no hospital que trabalhamos hoje. E há muito tempo eu queria conversar mais sobre a história e trajetória. Então, eu apresento para quem não conhece e mato as saudades de quem conhece, do professor Emílio Moriguchi. E aí, como é que ele cumprimenta? Lhe digo bom dia, eu digo hai! Bom dia, ohayou gozaimasu. Bom dia, muito prazer, grande prazer estar aqui com todos, ainda mais da nossa classe médica. E dizer que realmente, assim, como eu disse, é tradicional, né? O pai... o fundador da geriatria no Brasil e na América Latina, é a pessoa que é meu caminho até aqui. O professor Moriguchi pai, a sua história já começa peculiar, porque o Moriguchi pai e... como é que é? Eu pronunciei o nome dele errado da outra vez. Yukio Moriguchi foi médico do Papa Paulo VI. E veio para o Brasil, e o senhor vai me corrigir se eu estiver errado, veio para o Brasil para a PUC. E foi por causa disso. O Papa Paulo VI, né, era o Papa que coordenou o Concílio Vaticano II e tinha nomeado o pai, que era o presidente da Associação de Médicos Católicos do Japão, como representante da área médica da Ásia. E nessas idas e vindas ele acabou se tornando, ele já é geriatra e já tinha uma certa idade para Paulo VI, o médico do Papa Paulo VI. Então eu me lembro, quando era pequeno, que quando tinha problema de saúde vinha um telefonema internacional para casa no Japão, e o pai no dia seguinte estava indo para a Itália. E nessas idas e vindas, no Vaticano se encontra os superiores de todas as ordens religiosas, né? E também estava num desses encontros o superior dos irmãos maristas, que comentando sobre a medicina, a geriatria dele, que no Brasil, na América Latina, não existia ainda essa especialidade médica, ele comentou: olha, nós, escolas maristas, nunca tivemos escola médica, mas vamos ter a primeira na PUC-RS, PUC do Rio Grande do Sul. E nós queremos que essa universidade, Faculdade de Medicina, seja diferente, e nós queremos que tenha a primeira cadeira de disciplina de geriatria. E o pai, naquela época, acabou aceitando e acabamos vindo para cá. Professor, o senhor tem mais irmãos, irmãs? Somos quatro. Todos vieram para o Brasil? Todos viemos de navio de imigração em 67. De navio? Porque o chamado foi na década de 60, naquela época. E naquela época não tinha como vir toda a família de avião, né? E nós tínhamos do Japão para o Brasil navios de imigração. E nós viemos um navio de imigração chamado Brasil Maru, que era o nome do navio, 40 dias de viagem de Porto de Yokohama, perto de Tóquio, até Santos. E o senhor tinha 9 anos nessa época. E o senhor se lembra bem dessa viagem? Olha, apesar do tempo, me lembro muito bem. Teve muito enjoo. Nada de enjoo. Muito tédio. Nada de tédio, muitos amigos, tinha escola dentro. O Japão é sempre educação e saúde, né? Eu me lembro que no primeiro dia já começou as aulas, nós tínhamos professora, nós tínhamos horário de aula toda manhã e de tarde, algumas aulas de educação física, e me lembro que tinha uma piscina no navio, eu me lembro que era água salgada com piscina, água do mar, né? E a gente passou 40 dias sem tédio, estudando, brincando com os amigos, e eram todas famílias de imigrantes.
Então, e descemos no Porto de Santos, em 67. E aí vieram a Porto Alegre de carro? Ou dessa vez foi de avião? De ônibus? Viação Minuano, que eu me lembro que era a única empresa de ônibus que fazia o transporte São Paulo-Porto Alegre. E naquela época não tinha ainda o viaduto Conceição ali, né? E a loja da Minuano, eu me lembro muito bem como era. Era na esquina da Rua da Conceição com a Avenida Farrapos. Ah, certo. Aí nós chegamos no navio com um monte de mala. E quando descemos do ônibus, eu e meus 3 irmãos ficamos sentados em cima da mala. E o pai disse, que daí eu que sou eu, né? Tu vai cuidar dos 3 enquanto a gente busca um lugar para morar. E o pai e a mãe foram e encontraram um lugar perto ali da antiga Brahma, né? E foi a primeira moradia. Que história! E os outros irmãos estão no Brasil? Algum regressou para o Japão? Moram em outras partes do mundo? Nós estamos bem espalhados. A minha irmã, que é farmacêutica, que também foi professora da PUC vários anos, mora em Porto Alegre. Eu também. Eu tenho um irmão que mora nos Estados Unidos desde 86. Ele foi fazer um trabalho e acabou ficando lá. E a família está lá. E outro irmão que mora em Curitiba, que também trabalha com negócios, e então somos 4 irmãos espalhados por aí. Da área da saúde, o senhor e a irmã, é isso? Isso, eu, médico, minha irmã farmacêutica e os outros 2 engenheiros. E a adaptação, professor, eu não digo nem a língua, porque eu percebo que apesar do português, o pessoal diz que ser uma língua difícil, mas eu noto que o imigrante chega e em seguida aprende o português. Mas eu lhe pergunto no sentido da cultura, porque o japonês a gente tem a impressão e a gente tem a vivência de que é um povo assim, muito correto, muito seguidor do roteiro, das diversas situações do dia a dia. E o brasileiro, ao contrário, é flexível, adaptável, nem sempre segue regras, às vezes cria regras para seguir. E como é que foi uma criança que 9, 10 anos que chega aqui, vai pro colégio e aí como é que foi essa vivência? Olha, foi uma experiência fantástica que acho que me moldou para o dia de hoje. Então nós chegamos e no dia seguinte, né, como todo bom japonês, educação, né? Não era só no navio chegando aqui. Eu me lembro que minha mãe nos levou para um grupo escolar que era dos funcionários da Brahma, ficava na frente da Brahma. Acho que hoje não tem mais esse grupo escolar. E eram todos funcionários da Brahma, só nós que não éramos, né? Só como éramos japoneses, eles acho que aceitaram. E a adaptação, não entendia nada de português, certamente, e isso foi difícil. Isso foi uma experiência que até hoje me norteia. O meu irmão estava no 2º ano primário, acho que é ensino fundamental agora, né? Eu estava no 4º ano primário. Mas como não falávamos nada de português, eu e meu irmão entramos na mesma aula, no 1º ano primário, naquela época. E no meio da aula, primeiro dia de aula, o meu irmão disse para mim, mano, eu que preciso ir no banheiro. E reflexamente, sem me lembrar que eu não sabia falar português, eu levei o meu irmão para a professora que estava dando aula, parei, pedi para parar. E eu queria dizer que meu irmão queria ir para o banheiro, só que não conseguia dizer. E eu tentava com gestos, falava japonês, mas ele não entendia. E nesse meio tempo, enquanto eu estava tentando transmitir para o professor que meu irmão queria ir no banheiro, ele acabou se urinando ali. Ele tinha quantos anos? Eu tinha 9, ele tinha 7. Somos 2 anos de diferença. E aquilo me marcou tanto, que naquele momento eu prometi, eu vou estudar mais, porque se eu não estudar, se eu não souber me comunicar, não vou poder ajudar as pessoas. Aí, naquela noite, eu comecei a estudar, e realmente, assim, eu aprendi logo português, mais rápido que meus irmãos, e comecei a tirar, naquela época, 10, aí pulei do 1º para o 2º ano, 2º, 3º, 3º para o 4º. Aí fui indo, e sempre com as melhores notas, e até na faculdade, graças a Deus, eu me dediquei. Esse espírito de dedicação, de que a gente tem que saber transmitir o que a gente quer, e a gente tem que se dedicar, fazer alguma coisa, ajudar os outros, e foi uma coisa fundamental. E o ambiente, assim, o brasileiro nisso é muito bom, né? É muito amigável, né? É diferente do japonês, que é muito fechado.
Até hoje eu noto isso quando volto para o Japão, porque eu volto para o Japão 2 vezes por ano, e o japonês é muito fechado, né? Sim, está no vizinho, mas é cada um na sua, né? Aqui não, aqui as pessoas se ajudam e falam. E acho que isso foi muito bom para nós, porque nós tínhamos cara japonês, falamos só japonês, e eu me lembro até hoje que o meu melhor amigo no grupo escolar é esse, né? Era um afrodescendente, assim, eu me lembro que ele era tão escuro que eu brincava com ele assim: olha, se tu me aparecer de noite e fechar os olhos, fechar a boca, eu não te enxergo. E ele brincava, eram melhores amigos, chama-se Hugo, eu me lembro o nome dele até hoje. E ele me ajudava muito. E eu não sabia ainda falar bem português, e foi a pessoa que mais me ajudou a integrar com os outros. E eu não sei se o Hugo está ouvindo, mas se eu estiver ouvindo, eu queria que ele se apresentasse, porque eu estou há horas querendo encontrar e não consigo encontrar. Aí, Hugo, talvez o Anamnese e o sindicato faça esse reencontro entre melhores amigos, hein, Hugo? Nós vamos atrás de ti, Hugo. Professor, tudo bem, mas isso quando é criança se entende, mas infelizmente o ser humano ele vai se adaptando em sociedade e vai se aculturando, e essa pureza por vezes vai se perdendo e vai surgindo uma malandragem perniciosa. E como foi para um japonês se adaptar a isso depois na adolescência e na fase adulta, enquanto ainda está moldando o próprio caráter, mas com uma cultura, vamos chamar de mais rígida, embora não acredite que seja mais rígida, é diferente. Nisso o pai ajudou, o pai e a mãe, né? Porque o pai e a mãe sempre foram muito rígidos na educação, e isso eu também agradeço, porque isso nos trouxe um caminho de retidão, vou dizer assim, tanto em termos de filosofia de vida como de fé. Então nós sempre tínhamos princípios, e como sempre a gente contava as coisas em casa, e nisso o pai e a mãe sempre foram exemplos, né? E de pensar reto, pensar no bem. Ele dizia assim: ó, a gente está no mundo para fazer o bem. Isso me lembra, o pai sempre falou isso: nós estamos aqui no mundo para fazer o bem. E certamente tinha coisas que a gente não gostava que as pessoas faziam, e eu contava em casa, e o pai e a mãe sempre diziam: olha, perdoa e faça o que tem que fazer e devolve o mal com o bem, né? E aí no dia seguinte, que para quem me lembro que usava ou fazia que lição, hein? Que lição. A mãe me dava um presentinho do Japão e levava a entregar para as pessoas. E isso acabou, a gente era criança, né? Mas nos moldando para devolver o mal com o bem, né? E isso certamente para nós 4 irmãos é o que nos norteia hoje. E graças a Deus a gente consegue com isso levar uma vida em paz, né? Tranquila, e a gente consegue dar volta por cima de tantas coisas que acontecem na vida da gente. Uma coisa, talvez uma pergunta peculiar e um momento de descontração do programa, principalmente nessa época, né? Todo mundo tinha a impressão que todo japonês lutava karatê. Não tinha ninguém que tinha medo de vocês, dizia assim: vou me meter com esse japonês aí, vou tomar um pau, ele vai vir com um golpe de karatê, vai quebrar meu braço. Não, o pai praticava judô, e realmente já na escola primária, ali perto, na esquina da Independência com a Santo Antônio, tinha uma escola de judô. Ele nos botou, além de botar no grupo escolar, botou numa escola de judô. E judô, na verdade, é para educar o espírito da gente para tranquilidade, não para lutar, né? E aquilo também me fez muito bem. Técnica suave. E assim, saber se defender, né? Mas não para atacar. E eu me lembro, né, com bastante gratidão naquela época, que o pai sempre foi muito dedicado a isso. E eu não é para dizer, mas fui a campeão metropolitano de judô naquela época, era guri ainda. E sempre, né, tendo como filosofia, né, praticar o bem, a paz, né, tranquilidade. E alguma vez o senhor questionou ser médico, ou desde o início vou ser médico? Essa decisão em que momento tomou de dizer assim, vou seguir? Porque, desculpe lhe interromper, sim, mas eu imagino que deva ser um peso muito grande ser filho do seu pai.
A comparação na nossa cultura, acredito que seja inevitável. Mas naquela época, como criança, eu não tinha essa imagem da pessoa importante, né? Porque ele sempre, nos finais de semana, fazia consultas voluntárias na igreja, no salão paroquial da igreja, porque a gente frequentava a igreja no domingo. E no porão do salão paroquial tinha um lugar onde o pai atendia as pessoas carentes, humildes, né? E era guri ainda, e as pessoas pobres, carentes naquela época, não tinham dinheiro para comprar remédio, né? Então, assim, eu me lembro que consultava, ele fazia a receita e o meu trabalho ia correndo até a farmácia da esquina, comprar o remédio, trazer de volta para o pai entregar para o paciente, né? E eu cresci vendo isso, o pai fazendo bem através da medicina, né? E eu achava aquilo muito legal. Puxa, que legal o pai, né? Consulta, né? E dá o remédio. E vendo aquilo, eu disse, eu também quero ser assim. E isso foi moldando, assim, a vida. Bom, imagino que entrou na faculdade, inclusive, com facilidade, porque concentrado, vendo uma cultura de estudo, tinha a questão arraigada de vou estudar o máximo já para fazer o bem. Como é que foi a entrada? O vestibular foi fácil? Olha, eu não sei se foi fácil, mas eu posso dizer que eu fui estudando e sempre pai muito rígido, né? E eu fiz o colégio Anchieta e me lembro naquela época, primário, ginásio e colégio. Hoje é um pouco diferente. No segundo ano do colégio, eu fui fazer vestibular junto com meus amigos, né? Para testar. Naquela época a gente podia fazer isso. Podia fazer isso. Eu fui lá e eram meus amigos escoteiros, fui lá junto. E no segundo, na faculdade, eu acabei passando medicina. E naquela época já era difícil, né? E o pessoal me gozando que eu não podia entrar porque tinha que concluir o terceiro ano. E aí eu voltei, estudei o terceiro ano. Não fiz cursinho. Porque naquela época, na verdade, eu pensava em ser padre, porque lá no Colégio Anchieta tinha um seminário. Sim. Ali. E um dia eu cheguei para o pai e disse assim, pai, acho que vou ser padre. Disse, não, que é isso, meu filho? Tu vai ser médico. E ele pagou um cursinho que nunca fui. Ele achava que eu ia, mas sábado de tarde eu ia, porque a Anchieta tinha aula de manhã de tarde. E era sábado só cursinho. Isso aqui, em vez de ir para o cursinho, eu ia para o seminário dos padres e ficava lá. E aí, chegou o dia do vestibular, eu fui lá fazer. Disse, eu não vou passar, né? Porque não estudei, negócio difícil. Aí acabei passando medicina. Aí, quando acabei passando medicina, o pai falou, filho, vai fazer medicina? Aí eu fui. E aí, e sempre aquela questão de... Mas eu estudava bem no colégio. Tudo que eles ensinavam no colégio, eu estudava bem. Então, assim, acabei passando medicina e fiz o curso médico também. E professor, e o senhor sempre pensou de seguir essa tradição que estava se formando da geriatria, ou chegou a pensar em outra especialidade durante a faculdade, eventualmente uma especialidade complementar? Olha, não foi tão linear assim. Na faculdade, eu tive excelentes professores no URGS. E quando me formei no último ano, o pai disse, tu vai fazer residência de geriatria, mas eu queria fazer residência com meus professores no clínicas, com meus colegas, e acabei em 82 me formando e no dia seguinte entrando em residência no clínicas. Fiz 2 anos de residência clínica em medicina interna. Só que assim, eu fui perceber que os pacientes mais graves, mais complicados eram pacientes idosos, e tinha muitos idosos. Eu me lembro que naquela época, não sei se era metade, mas muitos pacientes que internavam idosos. E cheguei à conclusão, eu disse, acho que o pai tem razão, acho que tem que estudar mais sobre os idosos, que são mais complicados. E aí, terminando a residência em medicina interna, fui para a PUC fazer residência em geriatria. Foi aí que começou a minha carreira, vamos dizer assim, dentro da ciência envelhecimento. Aí a gente está falando de 85, é isso? Por aí. 85, 86. Isso aí. Eu posso dizer de cadeira, porque sou aluno da PUC e passei a minha vida inteira na PUC e filho de médicos da PUC, o terceiro andar ali, que era a internação da geriatria, era um oásis dentro do hospital. É verdade, porque eu me lembro bem. Como era o investimento, vinha aporte externo, porque o que se dizia entre nós ali, alunos, era que tinha um aporte externo, inclusive para financiar pesquisa e tal, e que tinha pesquisa compartilhada. Sim. E era assim mesmo?
Era assim mesmo. Eu me lembro bem porque o pai não falava bem português. Você não deve se lembrar que o pai, até o final, não falava bem português, né? Eu me lembro, desde a época do ginásio, colégio, ele me levava para as reuniões importantes para que eu fosse o tradutor, porque tinha coisas que o pai não entendia e tem palavras que o pai não se lembrava. Então eu acompanhei toda a parte de formação do Instituto de Geriatria, disciplina, porque até nas aulas ele me levava, mesmo que não sendo estudante de medicina, para ajudar a traduzir. E eu me lembro, nas reuniões na reitoria, todo aquele aporte de dinheiro que criou o terceiro andar, o Instituto de Geriatria e Gerontologia, foi todo do governo japonês. Eram verbas, inclusive todos aqueles equipamentos do laboratório, quando o hospital... A densitometria, radiologia. Eu me lembro que todos os equipamentos do Hospital São Lucas, nossa formação, foram todas doações do governo japonês, inclusive vários andares que não estavam prontos ainda, foram construídos e eu muitas vezes servi de tradutor e também de teste para equipamentos de raio-x, porque o pessoal trazia o japonês, né, o japonês que só falava japonês e tinha que ser alguém que entendesse. Sim. E eu ficava lá sendo irradiado para eles regularem. E eu fui aluno de pesquisa da geriatria lá com o professor Antônio, infelizmente falecido naquele acidente da TAM. E então eu me lembro que eu anotava o tamanho do antebraço. Sim. Porque a teoria na época era que, e imagino que tenha se estabelecido, que perguntava a altura, daí a pessoa sempre, para ver a diminuição, rarefação óssea, que a altura do corpo vertebral era uma variável difícil de mensurar, e ele queria ver se medindo o rádio, porque daí o rádio não tinha, era o mesmo rádio sempre, se isso tinha diferença e a relação. E foi ali que eu aprendi, na prática, o que era um desvio padrão, como é que se fazia o tipo de cálculo. E o professor Rodolfo, eu acho que ele recém tinha terminado a residência nessa época aí. Eu fui contemporâneo do Dr. Antônio Carlos no Japão. Nós fomos fazer doutorado na mesma época, e de 86 em diante. E ele se dedicou a estudar densitometria e eu me dediquei ao estudo da aterosclerose e colesterol, metabolico colesterol. E foi logo que eu terminei a residência na geriatria. E eu não sei se você vai se lembrar, o pai teve um AVC durante a minha residência. O pai teve um AVC bem grave durante a minha residência. Ele estava no congresso de geriatria no Rio de Janeiro e teve um AVC durante uma palestra. Foi trazido de avião aqui no aeroporto de Salvador Filho e internou com doutor Severo naquela época, na UTI do Hospital São Lucas. E fizeram o Severo pai. Severo pai. E eu me lembro muito bem que o Severo pai mostrou na arteriografia que tinha uma placa de carótida. Ele disse, olha, teu pai teve AVC por esse acúmulo de colesterol na carótida. E ele ficou bem ruim, me lembro, né? Mas graças a Deus ele se recuperou bem depois. E aquilo foi o gatilho para mim, puxa vida, não posso deixar outras pessoas ter isso, né? Porque o pai, que era super ativo, ficou praticamente 1 ano sem poder fazer nada. E foi quando eu decidi que eu tinha que estudar, tinha que me aprofundar nessa questão da placa de carótida e colesterol. E foi quando eu decidi que eu quero fazer meu estudo no exterior, né? Porque no Brasil praticamente não tinha nada sobre as pesquisas, sobre aterosclerose e colesterol. E aquelas coisas da vida. Foi naquela época que foi descoberta a primeira estatina no mundo no Japão. E eu me lembro dessa sua aula depois, eu, aluno, o senhor dando aula, foi a primeira vez, e eu não sei se não foi a única, professor, que eu aprendi que tinha a recirculação do colesterol, e eu me lembro claramente do senhor dizendo que se estudou por que o asiático não tinha o colesterol LDL alto, e o senhor me corrija se eu estiver errado, descobriram que tinha uma deficiência enzimática que nessa recirculação do HDL não produzia tanto LDL. Era isso mesmo? O seu aluno aprendeu certo ou estou completamente louco? Não, mas se lembra bem. Não vou entrar em detalhe, mas naquela época então foi descoberta a primeira estatina. Eu fui fazer, tive assim, um privilégio de fazer doutorado nesse laboratório que descobriu a primeira estatina. E para entender todo o mecanismo, o meu chefe, que era meu colega do pai no Japão,
botou desde o começo a pesquisar tudo, então aprendi realmente como é que a LDL formava a placa aterosclerose. Mas tinha uma placa, um colesterol bom, o HDL, então, que naquela época se falava pouco, que salvava algumas pessoas quando tinha mais alto, e o japonês tem HDL mais alto e tem menos infarto, né? E LDL mais baixo também. Tanto é que meu pós-doutorado, o meu chefe do doutorado no Japão me mandou para os Estados Unidos. Tinha um laboratório que pesquisava só sobre HDL, e eu fui fazer meu pós-doutorado nos Estados Unidos sobre esse tema, sobre como formava e agia o HDL. E aí foi outra história de pesquisa bem interessante. E o pai ficou chateado de ter tido um AVC no seguinte sentido, de pensar, eu me cuido, uma peculiaridade que a gente tem que falar, o Moriguchi pai caminhava todos os dias. Eu estava comentando com o professor antes de começar o programa que eu descia Cristiano Fischer de carro para ir para a faculdade ou depois na residência para ir para o hospital e via ele descendo ali a Cristiano Fischer, e eu imagino que depois ele subia de novo. Sim, 45 anos caminhando. A gente morava, quando era adolescente, ali perto do Colégio Roupilha, na Carlos Zuber. E ele saía todos os dias de manhã, né, e saía a pé. Eu fui algumas vezes junto. Descia todo o Cristiano Fischer, todos os dias. E faça chuva, faça sol. Ele nunca deixou de caminhar. E uma das coisas que deixou para nós, que a atividade física é fundamental para ter saúde e bom envelhecimento. E ele descia e subia. Não, não subia porque a mãe ia buscar depois para almoço. E a transição, professor, porque eu me lembro ainda que depois foi passado esse, vamos chamar de cetro para o senhor lá na PUC. O senhor ficou como coordenador da geriatria. Da pesquisa da clínica. Eu fui chefe de serviço de geriatria por vários anos, assim, décadas, né, ali na terceira andar. E receber do pai... estava acostumado, muita responsabilidade. Teve algum ritual específico de uma conversa dele com o senhor de dizer, agora estou passando para ti, segue o legado? Olha, não teve uma coisa legal, mas teve ao longo do tempo, né, uma coisa natural de que eu continuasse tudo. Inclusive, quando fui fazer pós-doutorado nos Estados Unidos, ele fez questão que fizesse, naquela época, o fellowship, né, pós-doutorado em geriatria. E ele me apresentou e tive o privilégio de fazer com o professor William Hazard, que é o papa da geriatria nos Estados Unidos, o meu fellowship de 2 anos. Quando voltei com uma missão que ele já tinha combinado com o pai, que eu tinha que descobrir o local mais longevo do Brasil, para descobrir o que no Brasil era importante para envelhecer bem, com saúde e qualidade de vida. E aí foi para Veranópolis. E foi Veranópolis. E aí, pai e eu, nós começamos um projeto que dura até hoje, né, mais de 30 anos, e quando fez 30 anos foi feito um documentário. E tudo isso graças a essa caminhada, esse norte que o pai tinha nos dado, que nós tínhamos que ver para aquela população daquele lugar que era o Brasil, Rio Grande do Sul, o que era importante para envelhecer bem, com qualidade de vida, e principalmente o que ele dizia, envelhecer feliz. E o senhor, obviamente, tirou N conclusões, mas teria como dizer as 3 ou 4 principais diferenças da população de Veranópolis. Além, eu imagino que a genética seja um fator primordial, até porque é uma população bem uniforme, não é? Mas infelizmente genética não. Todo mundo quer que genética seja, não sei porquê, mas a genética conta por talvez 10, no máximo 20%. O mais importante é o que a gente vive, que é o estilo de vida saudável, né? Alimentação saudável, atividade física, bom repouso, pelo menos 7 horas de sono, que é uma coisa importante, mas muito mais do que isso, ao longo desses 30 anos, e não somente o nosso estudo de Veranópolis, mas o mundo inteiro, o estudo de Harvard de 75 anos também, e do Blue Zones também, descobriu o seguinte, que o mais importante para envelhecer bem, com saúde e qualidade de vida, é ter boas companhias, tanto na família como com os amigos, e a gente viver uma vida motivada para fazer o bem, ter um propósito de vida, que no japonês chama-se Ikigai, acordar todo dia de manhã com motivação, hoje eu vou fazer isso, né? Independente se é na zona rural ou na cidade, né? Só que assim, isso que eu vou fazer tem que ser uma coisa boa, legal, que ajude as outras pessoas. E essas comunidades longevas, tanto em Veranópolis, como no Japão, como na Itália, na Sardenha, outros lugares, na Grécia também, são pessoas que viveram a vida inteira
com boas companhias na família, com os amigos, com companheiros de trabalho, fazendo o bem e que tiveram motivação até o final, um sonho de fazer o bem. E isso hoje está provado que quem tem essa interioridade, a espiritualidade de fazer o bem, né, e consegue fazer isso não sozinho, mas com os amigos, são as pessoas que vivem mais e melhor. Ninguém envelhece e fica feliz sozinho. Só envelhecemos bem e tornamos longevos felizes com outras pessoas. Hoje se fala muito no cortisol, professor. Em baixar, a gente vê a questão do mindfulness entrando, tem que ter baixo cortisol, de diminuir o cortisol, ser uma pessoa com pouco cortisol. Em compensação, o cortisol também é envolvido em outros processos. O que a geriatria pensa sobre isso? Eu estudo sobre isso também, a gente estuda, e a gente tem um estudo bem interessante de Vera Lopes também. Cortisol é marcador de estresse, né? Estresse que, por um lado, é bom enquanto aumenta o desempenho, é ruim quando começa a cair para o outro lado, de depressão assim por diante, que vai nos atrapalha. É uma coisa bem interessante, né? O estresse aumenta o cortisol, né? Até um determinado ponto é bom, mas depois começa a ficar ruim. Agora, como falou, mindfulness, esse relaxamento, yoga, né, ajuda a diminuir o estresse e fazer a pessoa se sentir bem. Mas mais do que isso, boas companhias, tá em companhia de bons familiares, amigos, happy hour, tá junto com as pessoas amigas, é o que mais nos ajuda a ter cortisol melhor e que nos faz sentir melhor. E essa questão que eu falei um pouco da interioridade, né, porque o que nos move é o espírito, né? A nossa espiritualidade, isso é independente da religião, tá? Não estou falando nada de coisa religiosa, estou falando da nossa energia de vida, nossa alma, o que nos faz estar aqui conversando, né? Isso tem tudo a ver com o nosso cortisol, porque se a gente vive isso de uma forma motivada, com um sonho, com um ideal de fazer o bem, ajudar as pessoas, e ter gente que faz isso junto, né? E por isso eu acho muito importante a gente ter amigos, familiares que estão com a gente fazendo coisa junto, no hospital também, e ter happy hour juntos, né? A alegria é uma coisa importante na vida, então acho fundamental, né, ter momentos bons, happy hour, momentos de descanso juntos, e principalmente comer juntos, né? Porque comer, eu falei de alimentação saudável, é claro que isso é importante, mas acho que mais importante do que a gente come é com quem que a gente está comendo. Sabe? Se a gente come em boa companhia, isso é tudo. E eu gosto disso, dizer isso, e eu digo isso não porque eu gosto de comer, mas eu adoro um bom churrasco, tá? Eu sou um japonês, mas diria assim, mais do que sushi, eu adoro um bom churrasco. E pelo menos assim, uma vez por mês, vou com a família, com meus amigos para a churrascaria, né? E inevitavelmente, Porto Alegre é uma cidade muito pequena. Eu tô comendo aquele pedaço de picanha gorda, aparece alguém que bate nas minhas costas assim, doutor, e aí? Assim, comendo essa picanha gorda. Eu digo assim, olha, fica bem tranquilo. Talvez não tenha legista na consulta, mas mais importante do que o senhor está comendo é com o que está comendo. Aqui estou com a minha família, aqui meus amigos. Isso é muito mais importante do que a gente está comendo. O churrasco, em geral, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, é acompanhado de uma dose de bebida alcoólica e, em geral, no fim, um cafezinho. 2 vilões e o café era uma pergunta que eu ia lhe fazer, porque há quem aponte ele como um grande vilão, há quem diga que mas ele diminui o metabolismo oxidativo e acaba sendo uma ferramenta para radical livre. E aí já existe um consenso se o café é bom, é ruim ou talvez? Olha, eu tenho pensado muito sobre isso, sobre alimentação. Em primeiro lugar, a alimentação quanto mais saudável, melhor. Café natural, feito sem outros impurezas que muita gente acaba botando. A gente sabe que o consumo de bebidas naturais como chás e cafés, né, fazem bem para a saúde, tá? Comparado a estudos observacionais, populacionais, não é nada de intervenção, né? Mas comparando pessoas que tomam café no dia a dia com pessoas que não tomam café no dia a dia, quem toma café no dia a dia tem um prognóstico de vida melhor, ou seja, e chá também, está no mesmo grupo, tá? Então, assim, coisas naturais não fazem mal. Muito bem, professor. Eu quero lhe agradecer muito a oportunidade e a honra de ter podido lhe entrevistar. Já convivo com o senhor, embora perifericamente, porque eu lhe vejo, o senhor não me vê tanto.
Mas já avaliei pacientes na geriatria em comum, pedido de via alimentar, pedido de debridamento de escara, tem bastante. Então, quero dizer que convivi com o pai enquanto aluno, enquanto seu aluno, e foi realmente, além de um prazer, uma honra tripla, porque de ter podido fazer a entrevista no lugar do Dr. Marcelo, de ter podido lhe entrevistar uma personalidade como é que é do seu quilate, e principalmente ter podido passar para a nossa audiência dicas tão importantes em relação à saúde, e eu não vou falar em envelhecimento, vou falar em longevidade. Isso mesmo, é meu desejo que todos nós possamos ter uma longevidade saudável, feliz principalmente, porque se nós temos objetivo na vida é sermos felizes, né? E eu quero que todos sejam felizes. Meu pai partiu em novembro do ano passado e foi um dia normal, ele não tinha nenhuma doença, almoçamos toda a família juntos. E como sempre ele fazia cesta, né? E ele disse, meu filho, vou fazer cesta. Foi fazer cesta. E na hora do lanche da tarde, disse, minha filha estava junto, minha filha vai chamar o vô para o lanche. E ele já tinha partido. Então, assim, ele partiu como que isso, não sofreu, né? Interagindo. Então, eu quero que... E certamente partiu feliz, porque a gente tinha conversado exatamente, né? Ele estava planejando o aniversário de 100 anos dele. Então ele tinha feito a lista de convidados e era muita gente que eles tinham botado na lista. Eu disse, pai, não vai caber no salão de festa do teu edifício aqui. E ele me deu uma resposta que me lembro até hoje. Meu filho, procure um lugar maior. E aí o que ele queria era festa com todo mundo, essa questão de interação, de amizade. Então eu desejo a todos que sejam muito felizes no seu envelhecimento, na longevidade, e que a gente possa se encontrar, né, de novo, né, em lugares bons, talvez no happy hour, e que todos nós possamos viver bem e felizes. E a gente, então, volta no próximo programa com o titular da mesa para ter outro convidado importante, interessante, que nem o Dr. Emílio, e podermos juntos fazermos outra anamnese.